Estamos de volta com o nosso Você Pode aqui no Cafezinho Arqui Club. Estamos recebendo novamente, gente, a Giovana Rabelo. Ela que por algumas vezes esteve no podcast Experience com a Lu Costa, esteve por algumas vezes falando um pouquinho sobre o trabalho, né? A Giovana Rabelo, que é design de interiores, né? Hoje ela trabalha especificamente com algumas coisas e hoje a gente vai falar sobre homestage, né, Giovana? Queria que você pudesse dizer o que é isso, né? Porque tem muita gente que nunca ouviu esse termo aí que tá lá nos ouvindo, e depois falar um pouquinho sobre qual é o tipo, né, de residência ou local que pode ser utilizado essa técnica e de onde que ela surgiu, tá? Então começa pra gente falando o que é isso. Vamos lá. Então é isso aí, eu já tenho escritório há mais de 30 anos e atuando com projetos, né? Sou designer de interiores e apareceu uma oportunidade já antes da pandemia de fazer uma parceria de conteúdo junto a uma imobiliária. E essa imobiliária me pediu, eles fizeram uma proposta de fazer divulgação de dicas de design de interiores, uma vez por semana, e eu fiz uma proposta para eles de fazer uma parceria de gerar esse conteúdo para eles. Sim. Quando eu fui gerar esse conteúdo para eles, eles me deram um desafio. Eles falaram: Giovana, eu tenho um apartamento encalhado aqui na imobiliária e eu quero saber o que você pode fazer para a gente gerar interesse nesse imóvel. E realmente o apartamento estava muito decaidinho, digamos assim, né? E eu fui pesquisar como que a gente poderia fazer esse tipo de trabalho no mercado imobiliário. Né? Porque geralmente a gente faz projeto de interiores para as pessoas morarem, claro, né? Para as pessoas trabalharem, né? Para o corporativo, e para fazer um projeto, pensar numa solução para não ter uma pessoa um público definido, né? Uma persona, uma pessoa para morar ali. Eu tive mais dificuldade, eu fiquei pensando como que seria isso. Eu fui fazer uma pesquisa. E nessa pesquisa eu descobri que existe esse trabalho que chama homestage nos Estados Unidos, que começou por lá, e que nada mais é do que preparar o imóvel para venda e para locação. Então, é um trabalho de dar visibilidade melhor ao imóvel, claro que dentro da plataforma da imobiliária. Claro, né? Então, entendi. O foco é sempre a venda ou a locação através da imobiliária. Então, eu tenho que fazer acontecer de forma que se destaque, né, nas plataformas digitais do mercado imobiliário. Entendi. Então, se eu tenho um imóvel à venda, tá encalhado, né, eu tô tentando vender e não vai. Se eu contratar um design de interiores para ir lá e dar uma repaginada nesse imóvel, ele vai se tornar atrativo aos olhos de quem vê. É exatamente isso? É mais ou menos isso, mas não basta eu ter os olhos no design de interiores. Eu preciso ter as estratégias do homestage, porque o homestage ele não é um projeto de interiores, ele é uma estratégia de marketing. Tá? Então, junto dessa estratégia de marketing de fazer fotos de divulgação, de fazer vídeos, de colocar na plataforma, eu gero fotos, ambientes agradáveis para que as fotos vendam esse ambiente. Então, além de ser design de interiores, é preciso entender dessa técnica, porque não é a mesma forma que eu vejo o imóvel. Né? Um investimento que eu faço de um mobiliário para um morador é diferente do investimento que eu faço para um imóvel à venda, tá? Ou para locação. Claro. Né? Então eu tenho que entender essas diferenças para eu poder não investir no lugar certo. Né? A verdade é essa. É um investimento menor possível com o resultado mais satisfatório possível, para gerar uma venda, uma locação mais rápida. Olha só, então esse é um produto específico para quem é imobiliária mesmo. É para o investidor e para quem tem imóveis de locação também. Né? Aqui em Florianópolis tem muito imóvel de locação de temporada, então é onde eu tenho trabalhado mais. Eu tive alguns casos já de sucesso nessa área de locação, né, de imóveis que foram comprados já assim, bem original, já num prédio mais antigo. Fizemos uma reforma, foi feito um investimento e o valor da diária de 190 subiu para 380. Então, assim,
Claro que houve um investimento, né? Que ao longo do tempo isso vai se pagar, mas é porque aí ele mudou o perfil do público. Ele passou a receber hóspedes, né? Que tinha menos manutenção, que tinha menos problema, né? No check-out. Então, isso para ele valeu a pena. E realmente o investimento se paga muito rápido. Uau, que demais, Giovana. E como que as pessoas fazem para te encontrar, caso elas tenham lá esse imóvel, estão querendo dar uma repaginada, ou até mudar realmente o nível, o padrão do cliente, né? Porque a gente sabe que dependendo do tamanho do investimento, você muda realmente o padrão do cliente. Então, tá cansada, amigão, de receber aquele hóspede que te dá muito trabalho porque o nível de consciência dele é muito baixo? A solução tá aqui, onde que as pessoas te encontram? Eu tenho, o meu Instagram é Rabelo_Giovana, né? E meu telefone é 489-9113-8152. E eu faço uma avaliação sem compromisso, faço uma proposta, né? Pra gente ver o que precisa ser feito ali, faz um primeiro estudo pra gente avaliar e priorizar, né? O que realmente tá na hora, como que dá pra fazer. Para esse ano a gente já tá começando a ficar no limite, porque as demandas são grandes nessa época, né? A partir de outubro já começa a ter mais locação. Então a gente tá, mas a gente ainda tem possibilidade de fazer algumas intervenções, né, para poder conseguir esse resultado melhor. Então, se você tá pensando em melhorar o teu imóvel para a temporada que tá logo aí, corre, porque senão você vai ficar sem espaço na agenda da Giovana e tá perdendo a chance de faturar muito mais nessa temporada, né, Giovana? Obrigada, viu? Foi muito interessante saber. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo. Então, eu, assim como muita gente que vai ouvir a primeira vez, foi interessantíssimo de saber que é uma estratégia de marketing voltada pro design, né? Pra mudar, repaginar esse imóvel, mas pra poder valorizar ele, ou vendê-lo, ou alugá-lo. Exatamente. Demais, obrigada. Também vale. Obrigada, viu? Falou, obrigada. Tchau, querida.